Antes de iniciarmos o vídeo, pedimos que você se inscreva no canal, torne-se um futimano, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Deixou o seu like? Comentou aqui embaixo? Se inscreveu e compartilhou para o máximo número de pessoas? Mandou para todo mundo? Então vamos começar. Após a vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena, o time do Corinthians demonstra pegar confiança do novo técnico. Lembrando toda essa história que aconteceu com o antigo técnico do Corinthians, Vitor Pereira, que hoje comanda o Flamengo. Muitos jogadores disseram que é sem sombra de dúvidas melhor trabalhar com Fernando Lázaro do que com o antigo treinador. Muitos torcedores alvinegros estão felizes com a nova fase do time e conta com um fator importante no que se refere à relação entre técnico e jogador. O time está encaixado e cada um está na posição que se sente confortável. Mas no vídeo de hoje, você vai acompanhar a coletiva que o técnico do Corinthians deu logo após a vitória por 3-0 no Mirassol, dentro de casa. Acompanhe. Antes, Lázaro, eu queria que você, obviamente, primeiro falasse sobre o jogo, bom resultado, classificação encaminhada, mas uma questão que chama a curiosidade, e ninguém melhor do que você para poder explicar. Você talvez seja o cara que melhor conhece esses meninos da base do Corinthians. E muita gente acaba entendendo o seguinte: tinha jogo melhor do que contra o Mirassol em casa, depois do 3-0, jogo já liquidado. Dá uma rodagem a alguns meninos que ainda eles vêm sendo relacionados, mas ainda não utilizados, como por exemplo o zagueiro Caetano, que já jogou no profissional em outros clubes, não tem um minuto no campo com você ainda. O Pedrinho, que o torcedor corintiano quer ver, uma barbaridade. Então eu queria que você fizesse essa análise, o porquê não dar uma rodagem para esses meninos promissores que você conhece tão bem há tanto tempo. Muito obrigado. Boa noite, capelanes. Primeiro, pelo jogo. Um jogo contra um adversário que a gente tinha avaliado, que é um time que joga, que busca jogar, coloca a bola no chão e busca combinações por dentro. E a gente conseguiu neutralizar bem e construir o nosso resultado de uma forma segura. Depois, a parte final é um contexto de jogo, mas que a gente teve uma grande atuação. Uma atuação de uma equipe ganhando corpo, enfim, em sintonia de jogo e que criou muito boas situações para definir bem um jogo. Em relação à segunda parte, eu entendo a ansiedade, eu até anotei aqui, são 35 dias que começaram as competições, 10 jogos apenas, e a gente tem etapas de consolidação primeiro de uma equipe, é um tempo curto para a gente consolidar a equipe antes de qualquer coisa, e essas oportunidades para os jovens, elas vão surgir naturalmente. É claro que tem uma ansiedade em relação a alguns nomes específicos, mas o time das coisas, a gente tem avaliado bem, eles estão sendo inseridos, têm participado, têm chegado, têm se soltado em a naturalidade, alguns já têm entrado em alguns momentos, e o tempo depois, alguns estiveram fora durante uma boa parte da nossa participação por um bom motivo e também utilizaram os minutos, num Sul-Americano, onde foram vitoriosos. Também foi uma forma deles estarem dando um passo a mais também, de um crescimento, e a gente está ajustando um time e ao mesmo tempo buscando oportunizar, e as coisas vão acontecer naturalmente. Fernando, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Você falou em definição de equipe, acho que tem até a ver com a pergunta que eu iria fazer. Como você teve o jogo do Palmeiras e o próximo jogo é contra o Santos na Vila, clássico, 2 clássicos, eu acho que grande parte das pessoas, eu inclusive, pensou que você fosse mudar algumas posições, poupar alguns jogadores na partida de hoje. E você repetiu a escalação da partida contra o Palmeiras. Queria saber como é que é esse seu planejamento para que não haja lesões, você repetindo sempre a equipe. Obrigado. Boa noite, Belo. Na verdade, a gente tem feito todo um processo, em relação a isso de treinamento, de recuperação. É uma metodologia que está funcionando de uma forma muito boa no dia a dia, os atletas com uma entrega total e uma participação em todos os aspectos. Então não é uma coisa só do momento, mas é um processo que você vai fazendo ao longo, E é claro, no começo da temporada ainda ter algumas intercorrências fazem parte ali, pontuais, pisão, algum trauma, e a gente teve algumas, mas no geral esses nossos dia a dia, os atletas utilizando todos os recursos,
clube investindo em algumas situações para ter uma melhor avaliação da condição dos atletas, né? E a gente tem buscado, através disso, potencializar e analisar os casos e entender o momento que o atleta está com alguma possibilidade maior de risco. A gente é precavido em relação a isso, mas no momento que não, tomamos as decisões da área técnica, enfim, em cima da nossa ideia. E a ideia era de buscar o máximo possível repetir a equipe para... fizemos um grande jogo, ao meu ver, contra um grande adversário, um bom jogo, e queríamos repetir a equipe para consolidar um momento, e vimos essas condições por todo o envolvimento e recuperação dos atletas, e demos essa sequência para esse jogo de hoje. Lázaro, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Me permita ser chato, né? Porque às vezes uma vitória de 3-0 é estranho, a gente pergunta da parte defensiva. Mas foram 23 finalizações do Mirassol em casa. A parte defensiva, o sistema defensivo do Corinthians, é o seu principal desafio nesse começo de temporada, ainda com ajustes e tudo mais? Boa noite, Luan. Na verdade, assim, novamente, eu já falei em um outro momento sobre isso. Até fui checar ali, porque imaginava um número alto Foram 17 finalizações de fora da área e muitas delas... Então, é um número, e as nossas finalizações, ao contrário. Se você assistir todas as nossas finalizações, praticamente todas foram chances de gol. Bola do Roger, bola do Yuri, cruzamento para o Roger. Então, é um número frio que não quer dizer muito. Tem um contexto de jogo também, que depois é uma parte final de um time que é um bom time, que joga, mas que depois começou a finalizar, e aí aumenta o número. A gente não pode descontextualizar nunca, para mim, isso, porque aí você escolhe o número e assim, você interpreta o número da forma que quiser, e eu interpreto da minha. Vejo que defensivamente estivemos bem durante o jogo, consistente. Eles não conseguiram entrar, poucas finalizações dentro da área, teve o pênalti, claro, a oportunidade maior. Poderíamos ter definido já o jogo no começo do segundo tempo, com 1, 2 oportunidades claríssimas. Aí você não faz, e um lance casual gera um pênalti, de repente pode colocar de volta um adversário no jogo, e novamente, né, o Cássio também, e muitos atletas com contribuições desse nível. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a defesa foi consistente, e tem sido cada vez mais consistente. Número de finalizações, mas eu me apego mais às chances reais de gol do que o número de finalização. E nós tivemos muito mais, ao meu ver. Lázaro, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda vou no âmbito da definição da equipe no começo de temporada, né? O torcedor no ano passado estava acostumado com o Fausto Vera e do Queiroz, né? No início dessa pontada ofensiva da equipe do Corinthians, e agora tem o Rony e tem também o Juliano. Queria que você falasse, o Fausto Vera perdeu mesmo essa posição para o Rony, ou é mais na questão voltar de lesão, teve uma lesão séria na primeira partida contra o RB Bragantino, e se o Juliano ganhou a vaga mesmo do Queiroz, ou você ainda pensa o do Queiroz como titular, como esse segundo jogador de marcação? Opa, boa noite. A gente está permitindo o time se mostrando, e são etapas também que não são definitivas, né? O futebol é muito dinâmico, e na questão do Fausto, por exemplo, ele teve intercorrências que tiraram ali a possibilidade de participação. O Rony veio participando e bem, entrando nos jogos, depois teve a sua oportunidade, seguiu, e o time se ajustou, mas o Fausto retomando, agora a gente tem tentado propiciar também o máximo de minutos para que retome a melhor condição. É rápido, dinâmico, e dar isso a ele e a outros atletas é importante para esse crescimento e possibilidades de time. Eu não vejo, claro, o time se repete, enfim, cria alguns links, algumas conexões ali do time, mas essas outras possibilidades são fundamentais, e a gente tem que ter um elenco forte, porque a quantidade e a nossa necessidade exige isso. Boa noite, Lázaro. Você repetiu o time do jogo contra o Palmeiras para agora, mas acredito que seja a terceira vez que Rony, Juliano e Renato Augusto começam compondo ali o meio-campo, contando com a partida de hoje. Eu queria te perguntar se a característica de jogo do Rony te dá uma segurança para escalar o Juliano e o Renato Augusto juntos, eles que têm uma característica melhor de armação de jogo. Boa noite. Não, eu vejo que são características que podem se complementar, depende muito da forma, e a gente tem ajustado muito isso, independente de Rony e Juliano com o Renato, ou outras
combinações ali no meio campo, é esse ajuste que a gente tem feito e o papel que o Juliano, por exemplo, na parte defensiva tem passado a exercer, que tem dado um equilíbrio maior para a equipe e conseguido consolidar ali uma forma de defender que a gente está ajustando, e com os outros atletas que entram também, a gente viu em outros momentos surtir também bom efeito. Isso foi uma etapa em momentos que a gente teve um pouco mais de dificuldade na parte inicial, e a parte defensiva a gente sofreu mais em alguns jogos, e tem tentado ajustar, consolidar, e outros atletas estão conseguindo entender essa função, como o Juliano, e também sendo uma possibilidade de exercer, e também depois do outro lado ofensivo uma possibilidade que ele traz para o time. Lázaro, boa noite, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Chama a atenção a temporada do Roger Guedes, não só pelos gols, mas também pela disposição defensiva dele. A gente, no finalzinho de jogo, ele estava voltando para marcar o lateral, dando carrinho. Provisoriamente, ele é artilheiro do Campeonato Paulista, chegou a 7 gols. Queria que você falasse o teu grau de satisfação ver um jogador como esse, goleador, e que está se dedicando também defensivamente, pelo menos aqui do lado de fora a gente vê, é um jogador que está muito ligado nas partidas, está participando, está envolvido em todos os momentos do jogo. Boa noite, Guilherme. Eu vejo que alguns atletas, né, e o Roger é um deles, mas nós temos alguns outros, e o grupo está dessa forma, né, alguns atletas tendo uma participação, e ele tem uma participação que é mais marcante, né, em relação à parte ofensiva de número de gols, e tem conseguido concretizar muitas possibilidades. É um atleta que tem uma característica de definição muito forte, né? E como a gente tem conseguido construir, então é toda uma etapa que o time propicia a ele. Na parte ofensiva tem potencializado uma grande virtude dele, que é a finalização. De um outro lado, ele está entendendo o papel dele e colaborando numa parte defensiva de uma forma bem satisfatória, e isso um potencializa o outro. Ele potencializa o time ao ajudar e defender bem, competindo, e potencializa muitos outros atletas, e é potencializado na outra ponta ali uma virtude grande dele de definição, e tem surtido. É um atleta que tem a tranquilidade da finalização, da definição, muita capacidade ali, e tem sido eficiente. Fernando, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Esse é o segundo gol seguido antes dos 10 minutos. O que, na sua avaliação, você acha que encaixou? E falando um pouquinho também sobre a repetição das escalações, isso mostra um resultado positivo no trabalho do preparo físico? Obrigada. Pois é, Gabriele, boa noite. Os gols no início é uma coisa que a gente tem buscado, a gente já sofreu em alguns momentos, então essa ideia a gente tem falado muito sobre isso e discutido a necessidade de entrar nos jogos, né, desde o primeiro momento já no ritmo e buscando já se impor desde um primeiro minuto. Isso vai surtindo, porque além dos gols tem surgido algumas possibilidades, né? Tanto no jogo anterior como nesse. Não é na primeira possibilidade, apesar de ser antes dos 10 minutos, é a segunda, a terceira, criadas em pouco tempo. Então você cria um volume e acaba concretizando. Isso é importante, porque te dá uma condição no jogo, né? Claro, de um início bom, de estar sempre ali. Em relação a segunda parte, e a conexão do time, claro, vai ajudando nisso também. E a segunda parte da preparação física é fruto de todo o trabalho que a gente tem falado, que envolve muito o trabalho da comissão, Flávio, Bruno, Leandro, Marquinhos. É uma equipe grande ali da área, e que tem trabalhado muito e muito bem, todo um departamento ali de saúde, que é a área médica também nisso. Então é todo um aparato do clube, muitos bons profissionais envolvidos ali, e que tem potencializado isso, e atletas que em alguns momentos, né, já talvez foram mais criticados em relação a isso, estão demonstrando que tem a condição, e até em pouco tempo de recuperação, de ter uma grande performance difícil num campo pesado numa quinta-feira à noite, e de repetir no domingo, menos de 72 horas depois, também um jogo de extrema dificuldade, e os atletas dando uma ótima resposta nesse quesito.
Boa noite, Lázaro. Matheus Poggioli, Bate-Fundo Esportivo. Parabéns pela vitória de hoje. Lázaro, o Corinthians fez um primeiro tempo, diria que fantástico hoje. Grandes ataques, a todo momento, tendo a bola, principalmente passando pelo Renato Augusto. No segundo tempo, depois da saída dele, o Corinthians teve uma certa dificuldade para criar, obviamente, coisa que o adversário também propiciou que o Corinthians não conseguisse. Mas as únicas 2 derrotas do Corinthians no ano foram sem o Renato Augusto. E a pergunta que eu quero fazer é errado dizer que o Corinthians tem uma certa Renato-dependência? Se não, como resolver esse problema sem o camisa 8? Obrigado. Boa noite. Foram sem o Yuri também, né? Os 2 jogos foram sem o Yuri. Que é um atleta que ajuda demais a equipe em vários aspectos e tem sido muito importante em todos os jogos. Os 2 jogos o Yuri não estava também quando a gente... se eu não me engano é isso, né? O time criou bastante no primeiro tempo e o Renato é um cara que potencializa, é um jogador criativo de extrema qualidade, que constrói, pensa muito bem o jogo. E outros mecanismos que têm potencializado também o Renato, né? O Adson é um cara que tem participado muito no processo de construção e vai criando uma dinâmica. Enfim, o Juliano é um cara que acrescenta. Nós temos um lado direito e uma chegada do Fagner muito forte que também tem sido muito importante na criação das nossas jogadas. O Yuri tem sido um cara que tem criado muitas jogadas, além das finalizações, das possibilidades, também tem criado. Então, o Roger, tanto fazendo gols como também participando muito, o Fábio. O Renato, é claro, é uma peça importante, é um cara... falar sobre o Renato na parte criativa de construção, o quanto ele acrescenta a qualquer time. E ele potencializa. Mas o time tem outras peças que têm também participado muito do processo de construção e criativo do time, gerando situações, finalizações. Depois do contexto do jogo, após a saída do Renato e de outros jogadores, é claro, ainda tivemos boas possibilidades, mas eram mais em transições, né, do que num jogo construído, porque aí já era um desenho de um adversário que já não tinha muito mais um risco e se atira ali, e começa a finalizar de fora e a gente bloqueando e tentando sair em transição.